Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe esta noite. É uma alegria estar de volta nesta casa, agradecendo aí o convite. Esperamos poder conversar nesta uma hora um tema bastante interessante, porque todos temos dúvidas e muita coisa nos traz meditações, inquisições a respeito das nossas origens. E o tema Muito Além do Horizonte, ele faz com que nós viajemos um pouco no tempo. Essa viagem, ela versa no início dos tempos terrestres. E é também, bem antes disso também, porque o próprio Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, nos fala dos seres vindos de Capela. Tem no plano espiritual algumas histórias e algumas lendas que reportam-se a épocas anteriores a essa. Porque não era somente um mundo que se dividia, mas muitos outros mundos que se dividiram. Todos temos um passado. O nosso passado é uma incógnita. Nós não sabemos de onde viemos, nem mesmo sabemos quem somos, e tampouco para onde vamos. Só sabemos que estamos aqui agora. Sabemos quem estamos, mas não sabemos quem somos. Sabemos que somos Ricardo, Marcos, Joaquim, Manuel, não importa, mas quem éramos antes disso realmente passa a ser uma dúvida e um mistério. A genealogia, através dos tempos, a genealogia do planeta, em vários povos, são traduzidas em livros. Nós poderíamos falar aqui do I Ching, do Vedas, livros antigos que falam a respeito da origem da humanidade. Mas como cristãos que somos, e conhecedores um pouco do livro cristão que é a Bíblia, vamos começar falando a respeito desta forma de se colocar a nossa origem. Desde os tempos imorredouros em que a Terra ainda praticamente não existia, em outros mundos, as humanidades viviam momentos de evolução e transições, como nós vivemos hoje. E haviam mundos que tinham alcançado determinado nível de evolução, e parte dessa humanidade, desses mundos, ainda viviam uma certa obscuridade, viviam ainda, uma certa forma, não haviam alcançado a evolução normal que a grande maioria tinha alcançado. Assim como Jesus nos diz que a terra será herdada pelos mansos e pacíficos, ou seja, os que forem mansos e pacíficos continuarão reencarnando na terra. Aqueles que não alcançaram essa mansuetude, essa passividade, esse amor ao próximo, serão exilados em algum outro orbe, até que possam alcançar essa condição e retornarem para o planeta. Desde aqueles tempos, isso acontecia em outros mundos. E contam as histórias no plano espiritual, e alguns amigos espirituais nos relatam, que houve época em que cerca de 19 mundos que estavam sob a tutela de um ser evoluído, de um ser divino, passaram a ser praticamente peneirados desta forma, quando havia determinado número de pessoas que estavam em condições de serem retiradas, eram levadas para os outros 18 mundos, e aquele mundo isolado permanecia aqueles que foram mansos e pacíficos e evoluíram o suficiente para continuarem ali. Herdaram aquele planeta que deixava de ser de expiação e provas e passava a ser de regeneração. Depois dos 18 para 17, de 17 para 16, e esses mundos iam diminuindo na quantidade de seres necessitados de serem separados. Há cerca de 7 a 8 mil anos, o último desses mundos que nos relata Emmanuel, na constelação de Cocheira ou Capela,
chamado Outland, teve essa sua separação definida. E aquelas criaturas que não alcançavam ainda a condição de seres evoluídos, que não tinham alcançado a condição de amar o seu próximo, tinham que ser dali separados. E então foram exilados na terra. Os primeiros seres a chegarem na terra vindo de Outland são homenageados nas páginas da Bíblia, na Gênese bíblica, com a alcunha de Adão e Eva, que quer dizer o quê? Que quer dizer o pioneiro, o primeiro, aquele que chegou de fora. Então esta fábula que nos traz Adão e Eva, ela nos faz compreender a vinda de fora dessas criaturas. Ele não é uma criatura isolada, mas representa uma raça toda que vinha de outra esfera planetária. Desta forma, nós vamos perceber que, se nos reportarmos às escrituras bíblicas e ao escriba bíblico, não só da nossa Bíblia, mas também dos outros livros de outros povos, vamos perceber que esses seres tinham uma peculiaridade diferente. E nós vamos começar percebendo essa peculiaridade quando o escriba bíblico nos apresenta essas criaturas de formas diferenciadas. Para podermos entender isso, quem já leu a Gênese na Bíblia, vai perceber que, ao nos apresentar Adão, o escriba bíblico nos apresenta também depois a sua genealogia, aqueles a quem ele deu descendência. Não só Caim e Abel, mas muitos outros. Vamos falar especificamente de Sete. E não são Sete. Sete é um dos filhos de Adão. Então, para que vocês possam entender, eu vou até ler essa sequência, porque ela não é fácil de decorar. Adão, aos 130 anos de idade, ele gerou Sete. E Adão viveu 930 anos, segundo o escriba bíblico. Sete, aos 105 anos de idade, gerou Enos, e Sete viveu 912 anos. Depois disso, Enos gerou Cainã, aos 90 anos de idade. E Enos viveu 905 anos. E nós vamos ver aí essa genealogia sendo colocada desta forma. E Enos gerou Cainã, Cainã viveu 910 anos, que gerou Malabel, Malabel que viveu 890 anos, que gerou Jered, que viveu 962 anos, que gerou Enoque. E Enoque, aos 365 anos, partiu da terra. Mas aos 65 anos ele gerou Matusalém. Aqui vamos fazer um parênteses nessa parte. Porque Enoque, ele teve, segundo o escriba bíblico, uma saída da terra diferenciada. E a Bíblia nos diz que ele ficou 300 anos com Deus. E depois ele retorna. E no seu retorno ele escreve 366 livros. A Bíblia católica nos fala de Enoque. As Bíblias protestantes não falam de Enoque. E nós vamos entender daqui a pouco por quê. Enoque ficou 300 anos com Deus. E nesses livros, somente 2 passaram para a posteridade. Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou a Noé, e em Noé nós vamos ter um lapso causado pelo que eles chamam de dilúvio. E depois de Noé, as outras gerações passam a ter idades diminuídas, que vão sendo de 600 anos de idade, 500, 400, até chegarmos em Abraão, que viveu 165 anos. Se isso tudo não fosse realidade, por que então o escriba bíblico teria se preocupado em nos dizer a idade específica de cada uma dessas criaturas?
e toda a sua genealogia. E por que quando chega em Abraão, essa genealogia tem uma mudança genética e passamos a ter uma outra forma de medição de idade ou um outro tempo de vivência? Existe em Gênesis 6:2 a seguinte colocação: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomavam para si as mulheres que mais lhe agradavam. E em 6:3 diz o seguinte: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá mais para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Os estudos elaborados em cima disso nos diz o seguinte: recentemente, a ciência nos mostrou uma reportagem em que foram descobertos na região da Sibéria alguns esqueletos, alguns resquícios de homens da antiguidade que a Bíblia chamava de gigantes, esqueletos de seres humanos com mais de 2,80 metros de altura. E comprovou-se que essas criaturas existiram, o que vem a comprovar o que está escrito nas escrituras bíblicas. Também nos diz que haviam filhos de homens e filhos de deuses. E naquela época, todos que vinham de fora do planeta eram tidos como deuses. Se fosse hoje, seriam extraterrestres. Mas naquela época eram deuses. E os filhos gerados entre os filhos dos deuses e as mulheres terrestres tinham uma genealogia diferente, que os fazia viver muito tempo, porque constituídos eram de uma outra genética. No entanto, Deus coloca de uma certa forma que, a partir de Abraão, uma nova raça se instituiria na Terra e teria que viver 120 anos. Então vamos perceber que depois disso o ser humano na Terra dificilmente passa de 120 anos. Pode chegar a 121, alguns casos muito esporádicos aí de pessoas muito idosas, mas além de 120 anos nós não temos conhecimento. Depois dessa genealogia, chegando em Abraão, nós já todos conhecemos a história de filho de Abraão, de José, que é jogado pelos irmãos num buraco lá no deserto, depois ele é vendido às caravanas que passam, e é vendido para os egípcios, é levado ao Egito como prisioneiro, como escravo. Lá no Egito ele fica amigo do faraó, por poder decifrar os sonhos do faraó, e passa a ser um primeiro-ministro, e depois passa a receber os próprios hebreus, os filhos de Abraão, que uma grande seca havia atingido aquela região da Mesopotâmia, e eles se socorreram no Egito. E o próprio José passa a socorrer os seus irmãos, sem que eles soubessem que era José que os socorria. Mas depois disso, morre o faraó, que era amigo de José. Mais para frente morre José. E os hebreus que já viviam no Egito como amigos, passam a ser tidos como escravos. E por muitos anos são escravizados pelos egípcios. Nessa genealogia toda que nós vimos até aqui, há um nome diferenciado, aquele que não teve uma morte natural, que foi arrebatado e ficou 300 anos com Deus, que nós acabamos de citar. Vocês lembram quem foi? Enoque. E Enoque escreveu 366 livros. Só que, no ano 675 a.C., um imperador babilônico de nome Naboassar, querendo ser o primeiro da história, determina que se queimem todos os livros que existiam até ali, para que ninguém conhecesse nada antes dele. Ele queria ser o primeiro. E depois dele, mais para frente, um outro imperador chinês, de nome Li Yanqipi,
no ano 272 a.C., faz a mesma coisa e manda queimar tudo que havia de escrito, para que nada fosse conhecido antes dele e que a história começasse com ele. E assim se foi a biblioteca da Alexandria, a biblioteca de Nínive, totalmente queimada. Nessas informações, somente 2 livros daqueles 366 escritos por Enoque se salvaram. E nesses 2 livros, que na verdade são fragmentos de 2 livros, conseguiu-se entender que Enoque havia estado 300 anos ausente da terra. E nesses 300 anos ele afirma ter estado com um ser divino, com uma criatura de uma importância fundamental para o planeta. E que essa criatura havia lhe dito que viria mais tarde no planeta em 2 oportunidades. E que também viria trazer uma mensagem de libertação para os homens. E nesse livro de Enoque, essa mensagem passa a ser tida como a vinda do Messias que traria a libertação das criaturas. O povo hebreu, nesse momento, era escravo dos egípcios. E quando surge Moisés e consegue libertar este povo da escravidão egípcia, Moisés é tido como o Messias, porque ali estava escrito que o Messias viria libertá-los. E eles confundiam uma mensagem de um ser divino que vinha libertar a humanidade toda da ignorância, da escravidão espiritual, para alguém que vinha libertar um povo. Depois que Moisés liberta os povos, os egípcios, do jugo dos egípcios, os hebreus, e leva-os para o deserto, depois de alguns anos, Moisés já havia morrido, essas tribos passam a ter uma briga entre si. Eles não se dão muito bem entre si, porque todos queriam ter o comando da situação. E dividem-se em 12 tribos, cada um com o seu patriarca. Nessas 12 tribos, durante o Império Assírio, o Exército Assírio vem e escraviza 10 tribos, que são as 10 tribos perdidas de Israel, que ficam miscigenadas entre os assírios e passam a ser escravizadas por eles. E as outras 2 tribos mais ao norte, que é as tribos de Judá, vivem fugindo da escravidão. Mais 200 anos, e um novo rei, agora da Mesopotâmia, da Babilônia, Nabucodonosor, vem e conquista também essas 2 tribos, e as traz escravas também para o seu reino. E eram as tribos de Judá, que dá origem ao nome de judeus. Mais tarde vem Ciro, que nem judeu era, pois era persa, e liberta os judeus do jugo babilônico. E Ciro é tido como o Messias prometido, porque os havia libertado. Vamos percebendo que em toda essa caminhada, o Messias é confundido com várias personalidades, por vários seres. E Enoque havia dito que esse Messias viria em 2 oportunidades. Mas Enoque também nos traz nos seus livros uma menção interessante sobre uma história que ficaria gravada nos livros da Bíblia e foi também colocada no livro da Gênese de Kardec, que é a teoria dos anjos decaídos, aqueles que vieram para a Terra como falidos espiritualmente. Tiveram seus nomes ali colocados como Lúcifer e Satã. São os anjos decaídos. Enoque os coloca de uma maneira a dizer que eram seres espirituais de grande envergadura, mas que por algum motivo haviam falidos na sua trajetória. E os anjos decaídos são nada mais, nada menos que os seres que Emmanuel nos coloca assim, sendo os que vieram de capela para os nossos dias. Muitos de nós ainda de lá somos, outros vieram de outros orbes. Nessa trajetória, nós vamos encontrar
outras explicações durante o caminho. Por exemplo, 70 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar os judeus totalmente espalhados pela Mesopotâmia, fugindo também do reino, que naquela época eram dos Macabeus, que queriam escravizá-los, que queriam colocá-los sob o jugo da sua dinastia. E para fugir dos Macabeus, eles vêm e se instalam na região da Palestina e acabam sendo conquistados pelos romanos. E ficam escravos, praticamente, dos romanos. Não escravos diretamente, mas tinham que pagar impostos aos romanos. E é justamente nessa época a primeira vinda do Messias. Vamos perceber que Jesus escolheu a época em que as 12 tribos estavam reunidas, estavam numa situação de mais harmonia, que não estavam em guerras. E ele disse: eu venho para os enfermos e não para os sãos, porque eram aquelas criaturas mais revoltadas com todos os povos que haviam ali até então dominado as suas ancestralidades. Em determinado momento, Jesus é apresentado por João, no seu capítulo 1 do Evangelho. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todos se lembram dessa apresentação, né? Uma apresentação maravilhosa. Como é que Jesus foi apresentado por João dessa forma? Nós vamos entender que havia entre Jesus e os seus discípulos nos bastidores algumas conversas muito profundas, para que João pudesse entender daquela forma. Então nós vamos ver que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí voltamos lá no princípio e vamos perceber que em todos os momentos em que todos aqueles seres, aqueles patriarcas, desde Adão até Abraão, depois com Isaías, Elias, até Malaquias, todos falavam com Deus, todos ouviam Deus, mas ninguém via Deus. Por ninguém ver Deus, somente ouvi-lo, nós vamos entender que João estava dizendo que aquele verbo, aquela voz que eles ouviam, era o verbo que era Jesus, que no princípio estava com Deus, era ele que falava com todos eles. Vamos entender também que o próprio Jesus, em determinado momento, diz para os hebreus, para os judeus: vosso pai Abraão viu os meus dias e se alegrou. E os judeus dizem a ele: como ousas dizer isso? Não tens nem 50 anos e distes ter visto Abraão? E ele responde dizendo o quê? Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele está dizendo que ele está aqui há muito mais tempo do que tudo isso, do que todos nós. Em Miqueias, nós vamos encontrar no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando Miqueias coloca a seguinte situação: e tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar, e cujas origens são do início dos tempos, desde os dias da eternidade. Então ele está nos colocando claramente que as origens do Cristo estão muito além da nossa capacidade de entender, estão muito além dos nossos horizontes. Somos criaturas que não temos a menor condição de analisar, ou de perquirir, ou perguntar quem é Jesus, devido à sua distância entre ele e nós. Nós vamos também entender que, quando Jesus traz a sua doutrina, a sua boa nova, a sua boa mensagem, ele pede o auxílio de 12 apóstolos. 12 apóstolos representam 12 patriarcas bíblicos, que são os 24 anciões citados lá no Apocalipse. Todo o Evangelho, toda a Escritura é versada em cima de matemática.
E é muito interessante nós percebermos que essa matemática é a raiz da nossa vida. E todas as outras coisas que Jesus fez, Ele tentou nos dizer que é necessário que nós tenhamos a capacidade de amar. Aprendamos a amar, porque aqui estamos aprisionados, porque perdemos a capacidade de fazê-lo. Perdemos a ternura, perdemos a condição de compreender o nosso próximo. E por ter perdido essa capacidade de amar, fomos exilados neste mundo de expiação e provas. Quando Enoque nos fala deste Messias, que ele viria em 2 oportunidades, os hebreus achavam que vinham para libertar somente eles, mas Enoque nunca disse isso. Enoque nos dizia claramente nos seus livros que ele vinha para libertar a criatura humana, não os judeus. Até porque no tempo de Enoque, judeu nem existia. A raça judaica era um povo praticamente miscigenado com todos os outros povos. Não havia essa separação. Isso passou a acontecer depois, quando as tribos que saíram de Israel, do Egito se deram conta de que tinham peculiaridades e costumes adquiridos diferenciados dos outros. Ao buscar esses ensinamentos, Jesus faz questão de cumprir nele mesmo todas as profecias que os outros haviam feito a respeito dele. Nós vamos perceber que ele faz questão, inclusive, de cumprir a profecia de Malaquias ao dizer que o Messias entraria em Jerusalém sentado no filho de uma jumenta. E ele faz questão de cumprir nele mesmo essa profecia, ao entrar em Jerusalém sentado no filho de uma jumenta. E todas as profecias que haviam sido feitas a respeito dele, ele faz questão de cumpri-las uma a uma, desde a crucificação à ressuscitação. E ele dizia aos seus discípulos que ele iria morrer e iria ressuscitar. E os discípulos diziam para ele: Senhor, mas não digas isso, porque se vós não ressuscitardes, que credibilidade terás diante do povo? Nós sabemos que sois uma pessoa diferenciada, que é capaz de curar os enfermos, que é capaz de andar sobre as águas, que é capaz até de desaparecer, porque certa feita eles estavam procurando-o para prendê-lo e ele desmaterializou-se, simplesmente sumiu dali, e ninguém sabe e ninguém viu para onde ele foi. Até no momento em que era chegada a sua hora. Então eles sabiam da capacidade de Jesus, e Jesus fez cumprir nele mesmo todas essas profecias que foram feitas a seu respeito, para dizer quem ele era, para poder provar o que ele era. Ninguém entendeu, principalmente os hebreus não entenderam. E depois da sua ida, ele deixa 12 discípulos, que fundam uma igreja, a igreja chamada Casa do Caminho, que em seu nome atendia alguns necessitados, mas para fazer parte daquela congregação, para fazer parte daquele grupo de cristãos, era necessário ser judeus e ser circuncisado. Mas Jesus, além dos seus discípulos, também forma alguns apóstolos. E esses apóstolos é que vão levar o seu nome para fora de Jerusalém. O primeiro a dar testemunho a seu respeito, que nem o havia conhecido, foi Estevão. E Estevão morreu defendendo o seu nome. Morreu apedrejado em defesa de Jesus. E o seu algoz, que era Saulo, daí a algum tempo, cruza com Jesus na estrada da vida. E Jesus o chama para o seu ministério. E se os discípulos haviam fundado uma igreja, Paulo fundou várias igrejas na Ásia. E dessas igrejas que Saulo fundou, depois de ser tornado Paulo, muitas delas com cópias dos evangelhos, dos ensinamentos do Cristo, queriam ser a primeira, queriam ser a mais sábia, queriam ser aquela que detinha a verdade universal. E havia contendas entre elas,
para que isso pudesse ser estabelecido. Isso levou Paulo a escrever várias cartas de advertência a essas igrejas, dizendo a eles que não era assim, que a mensagem do Cristo não devia ser entendida daquela forma, que Jesus veio para todos, e que nenhum era o primeiro nem o último, todos seriam iguais, cada um mostrando o caminho de alguma forma. Porém, essas igrejas teimavam em ser separatistas, cada uma com o seu evangelho, cada uma com a sua forma de entendimento. Mais tarde, o bispo de Roma, ou da igreja de Roma, cansado de tantos cismas, de tantas distensões entre as igrejas, busca o imperador. E, diante daquelas guerras que haviam religiosas entre cristãos e pagãos, entre romanos e cristãos, entre cristãos e ateus, que criavam dispendiosas despesas para o Estado. Diante de toda aquela situação, o bispo da igreja de Roma, juntamente com o imperador, que na época o imperador Focas, passam a elaborar um plano para estabelecer uma maneira de resolver essa situação. Isto no ano 375. E para que pudesse se resolver essa situação, eles resolvem criar uma nova religião, banindo tanto as religiões romanas como a religião cristã, unificando as duas, pegando um pouco de cada uma, assim atendendo aos anseios tanto dos romanos, dos pagãos, que adoravam imagens, que adoravam vários deuses, e atendendo também os anseios dos cristãos, que tinham por necessidade pregar e levar as informações de Jesus a todas as pessoas em todos os lugares. E a partir dali nascia uma nova religião, que era a religião católica. Quando Jerônimo é convocado pelo bispo de Roma, vai pegar todos os evangelhos que estão esparramados em todas as igrejas da Ásia, traz para Roma, e esses evangelhos todos são analisados. Alguns são considerados canônicos, que são os 4 evangelhos que nós conhecemos hoje: João, Marcos, Lucas e Mateus. Os outros são considerados apócrifos, porque haviam citações nesses outros evangelhos que feriam as religiões romanas, os pagãos, principalmente nas partes que falavam a respeito da reencarnação, nas partes que falavam a respeito do perdão, do amor universal, porque era algo que não era entendido e compreendido por determinadas formas religiosas da época. Para se poder entender, era necessário pegar partes, fragmentos de cada religião para se conseguir uma nova religião e criar a paz entre as criaturas. E aquela mensagem que Enoque havia deixado da primeira vinda do Messias terminava assim, formando uma religião que não era a sua vontade. Ele nunca veio fazer religiões ou provar a sua divindade através de qualquer religião. Jesus se preocupou em nos trazer 5 pontos fundamentais. O primeiro ponto que Jesus nos traz é em nos dizer que nós todos temos um Pai amoroso, um Deus que nos cuida, que nos ama. Esse era o primeiro ponto que Jesus se preocupou em nos ensinar. O segundo ponto que Jesus se preocupou em nos ensinar foi que existe no universo, em qualquer local do espaço, uma lei maior que é respeitada por qualquer criatura minimamente espiritualizada, que é a lei do amor, que rege as criaturas mais evoluídas em todas as situações, em todos os lugares do espaço, em todos os mundos conhecidos ou desconhecidos. A terceira mensagem que Jesus nos deixa é que na casa do Pai havia muitas moradas.
que na casa de Deus existem muitas moradas, no sentido de que todos nós temos a possibilidade de visitar ou de morar em uma dessas moradas e mudar de moradas, dependendo das nossas condições e capacidade. O quarto ponto que ele nos fala é a respeito das profecias, quando ele diz que ressuscitaria. E fazendo questão dele provar todas as profecias que haviam feito através dos tempos sobre a sua pessoa, ele faz questão de vivenciar cada uma delas. Mas principalmente também faz as suas profecias. Primeiro dizendo que iria ressuscitar. E segundo dizendo que voltaria. E se ele fez questão de vivenciar em si mesmo todas as profecias que haviam feito a respeito dele, qual não será a questão dele que ele fará de cumprir as suas próprias profecias? E nós sabemos que uma ele já cumpriu quando ressuscitou. Falta ele cumprir a segunda. E todos estamos aguardando esta segunda profecia. Diante desta situação, a mensagem do Cristo, ela tem umas nuances específicas. Ela tem entrelinhas fantásticas. E quando o Evangelho é colocado para ser praticado dentro de uma nova religião, ele passa a ser usado no interesse da humanidade e no interesse do ser humano. Tanto é que, no início, para se formar uma religião, precisava-se de dinheiro. E o dinheiro era escasso. Naquela época, os povos da Europa não passavam de 300 mil pessoas. Viviam todos numa certa subvida. A grande maioria não sabia ler. Havia muita falta de higiene e havia muita falta de cultura. Somente os religiosos mais importantes, os bispos, é que sabiam ler. E esses faziam até as escritas com a contabilidade dos reis. Mas em outra região do planeta, na região do Oriente, as populações da cidade do Cairo, Bagdá e do Egito, eram populações muito mais evoluídas, que viviam situações culturais muito mais importantes, por causa que não haviam sido presas por dogmas ou religiões ou guerras religiosas que o atrasassem na sua caminhada. Colocado desta forma, nós vamos perceber que a igreja, quando nasceu, ela viveu alguns anos de forma a depender do Estado. E ela trabalhava em favor do Estado. Quando ela quis criar uma independência, precisava de dinheiro. E o dinheiro não existia. Aí alguém teve uma grande ideia. Vamos criar alguma forma de ganhar dinheiro para sustentar a igreja. Então criaram um livro chamado Livro da Sagrada Chancelaria. E neste livro, todos os pecados foram relatados. E cada pecado foi colocado um preço para ser absolvido. Então quem tinha um pecado, ia lá, pagava por aquele preço que estava estipulado no livro e era absolvido do seu pecado. E dessa forma a igreja então fazia o seu caixa. Mas um novo problema surgiu. Ninguém conseguia saber qual era o pecado do outro. Ninguém ia lá dizer, eu tenho um pecado, eu quero pagar X para me ficar livre desse pecado. Aí alguém teve mais uma ideia brilhante e criou-se o confessionário, onde as pessoas iam confessar os seus pecados, saíam dali com a listinha de preços e iam pagar para serem absolvidas. E aí a igreja começou a ganhar dinheiro e começou a se tornar um império. Começou a comprar bens, a mandar em reis, em países, estados
e determinar o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Tudo isto distorcendo a mensagem do Cristo, que era uma mensagem universal para todas as criaturas, fazendo com que todos acreditassem que era necessário bens materiais, dinheiro, alguma forma de interesses para se conquistar lugares no paraíso. Isso tudo atravessou centenas de anos, a Idade Média. Inicialmente, quando os turcos, discordando de toda essa situação, quiseram eliminar os pontos sagrados do cristianismo, porque discordavam dessa forma de pensamento, invadiram a Terra Santa e tomaram posse daquele local que chamavam ser o local da crucificação, do túmulo de Jesus. E quando Saladino tomou conta dessa região, a própria igreja se encarregou de formar exércitos, chamados cruzadas, que iam tentar libertar a Terra Santa do jugo dos turcos. E 3 foram as grandes guerras empreendidas pelos papas, pelos bispos, que reuniam milhões de pessoas, milhares de pessoas na Europa, para ir libertar a Terra Santa. A última cruzada já não havia mais praticamente homens, soldados que haviam morrido. E só mulheres e crianças e velhos defendiam essa causa. Foi um extermínio praticamente mundial na época. Poderíamos dizer que foram as 3 primeiras guerras mundiais, porque o mundo era dividido em Oriente e Ocidente e somente habitado nessas regiões. Então tudo isso foi feito em nome daquele que é amor e que é verdade. Terminada esta era da Idade Média, novamente a igreja se sente ameaçada. Agora, por ilusionistas e por iluministas, que trazem ideias diferenciadas de algo diferente, de um Deus diferente, de uma forma diferente de religiosidade. Que aquele Messias não veio falar sobre essas coisas, ele veio falar sobre outras coisas. E isso cria novamente uma distensão na igreja, e ela provoca o que nós conhecemos como a Era Negra da Idade Média, com a Inquisição, onde milhares de criaturas eram presas como hereges, queimadas em fogueiras, aprisionadas em calabouços, porque estavam apoiando ideias revolucionárias, em nome daquele que era amor e verdade. Vamos perceber que durante todos esses milênios, desde o princípio, a humanidade se debate entre tentar entender a mensagem do Cristo e tentar se desvencilhar das interpretações das raposas, das interpretações da intelectualidade falsa, daqueles que querem dominar a criatura através da ignorância, em nome do seu próprio interesse. Hoje vivemos momentos mais ou menos parecidos. Estamos no limiar de uma nova era. Mas se olharmos o comportamento da humanidade, vamos perceber que não mudou nada. Se olharmos para a história recente do mundo, para como os povos estão se comportando uns com os outros, para como estão usando a religião e o nome de Alá ou de Deus, como queiram, que é amor e verdade, para impor as suas vontades, as suas ignorâncias, vamos perceber que a humanidade ainda caminha no mesmo trilho que leva ao fosso da ignorância. Isso tudo já se passaram milênios. Quanto nos falta ainda para aprendermos a mensagem que Jesus nos trouxe? Até que ponto nós somos capazes de nos esforçar para praticar um pouco desta mensagem? Até que momento nós somos capazes?
Será que, se formos provados, em algum minuto daqui a pouco, lá fora, em casa, em algum lugar, seremos capazes de se virar a outra face, como Ele nos ensinou? Seremos capazes de compreender a ignorância de alguém e perdoar? Seremos capazes realmente de lembrarmos que a mensagem que Ele trouxe não foi para eles, foi para nós? Será que já aprendemos, durante todo esse tempo, que as mensagens desde Enoque têm por intuito salvar esta humanidade de mais um fracasso? Porque uma coisa Deus tem de sobra, chama-se tempo. Mas será que nós temos disposição de passar todo o tempo de Deus em sofrimento? Ficarmos patinando desta forma? Quanto tempo é isso? Quanto tempo temos ainda antes da volta dele? Antes que ele cumpra a sua própria profecia? Será que se ele voltasse hoje, ele seria reconhecido? Será que ele vai chegar da forma que nós entendemos? Ele vai chegar dentro de cada um de nós, em momentos diferentes, até que todos juntos possamos exteriorizá-lo e colocá-lo novamente na vida do planeta. O tempo que temos é muito relativo. O tempo olhado para trás parece que foi ontem que ainda éramos crianças pequeninas brincando no quintal de casa. Se olharmos para frente, parece que falta muito para chegar. Mas realmente não falta muito. Essa é a visão evolutiva. Vamos deixar para quando, para começarmos realmente? Será que quando vemos uma má notícia na mídia, nós maldizemos o autor daquele ato? Nós enderecemos aquela criatura a energias negativas? Ou nós o envolvemos em claridades de vibrações de amor, de fraternidade, de perdão, para que ele possa se fortalecer e encontrar o caminho do bem? Será que quando nos consultam a respeito se somos a favor da pena de morte, nós dizemos sim ou não? Será que quando nos consultam a favor do aborto, nós acreditamos que estamos certos ou errados? Será que quando somos levados a opinar a respeito sobre como punir determinados tipos de criminosos, nós fazemos listas imensas de receitas pré-feitas do que nós deveríamos ou quereríamos que fosse feito? Julgamos, condenamos e achamos que estamos evoluindo. E na realidade nós não temos que nos preocupar com as vítimas das barbaridades que acontecem lá fora. Porque essas vítimas, por serem vítimas, já estão sendo assistidas, já estão sendo atendidas, já estão sendo recebidas, já estão pagando os seus débitos e estão evoluindo na sua caminhada. Nós teríamos que nos preocupar com os algozes, porque eles precisam mais das nossas orações, da nossa compreensão. E aí sim estaríamos dizendo que estamos evoluindo e aproveitando o tempo. Há uma historinha interessante que o Divaldo gosta de contar e eu sempre gosto de repetir a respeito do tempo de Deus. Quando um repórter recebe autorização para entrevistar Deus, então ele chega para Deus e diz: Senhor, diga-me, quanto vale um centavo no dinheiro divino? Desculpe, quanto vale um centavo do dinheiro divino no nosso dinheiro? E Deus diz assim: um centavo vale $1 bilhão. Ó Senhor, e quanto vale um segundo do tempo divino no tempo do homem? Um segundo do tempo divino vale 1 bilhão de anos. Aí o repórter, se achando esperto, disse: Senhor, então dá-me um centavo. E Deus vira para ele e fala: então espera um segundo.
Então nós temos essa forma de nos colocarmos os nossos interesses em primeiro lugar e sempre achando que estamos no caminho certo, achando que somos donos da verdade. Por isso a mensagem do muito além do horizonte é para que nós olhemos além desse horizonte, além do amanhã, além daquilo que nós já entendemos do que somos, e não do que estamos. Buscando sempre acreditar que teremos que ser hoje melhores do que ontem e piores que amanhã. Que Jesus possa nos iluminar nesta noite, que a nossa mente possa absorver essas verdades e possamos levar isso como bandeira da nossa caminhada. Uma bandeira de paz, de amor, de compreensão, de oração e de vibração a todas as criaturas que nós encontrarmos pelo caminho ou assistirmos de alguma forma que estão desviadas do caminho de Deus. Sejamos nós aqueles que amam. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.